Vamos unir a leitura pastoral com o pastor Manuel Antônio. Árvores, nossas colegas de criação. As árvores são imprescindíveis para nossas vidas. Elas são companheiras na criação, o que deveria ser entendido pelas populações que respiramos por suas narinas. Por sua tão grande importância, elas foram criadas antes de nós. Deveríamos condenar uma motosserra da mesma maneira que condenamos um revólver. Destruir a vida de um ser humano e de uma árvore são crimes similares. As árvores, nossas colegas de criação, existem para nos servir, assim como as pessoas existem para servir a Deus e as outras pessoas. As árvores permanecem fiéis à criação, mas as pessoas mudaram seus destinos. As árvores continuam dando flores, frutos e sombra, e tudo aquilo que produzem tem utilidades. Elas continuam dando exemplo, pois suportam impetuosos vendavais, severas geadas. Mesmo assim, não mudam. Elas nos ensinam que, para vencermos os intempéries da vida, precisamos ter raízes. São suas raízes que as mantêm fortes. Ao crescerem para o interior, lhes garantem a virtude de estarem sempre crescendo para o alto. Nada seria mais triste do que um olhar ao mundo e não fosse visto nenhuma árvore. A preocupação global está em consertar os erros que fizemos em destruirmos as florestas para construirmos edifícios e cemitérios. Os edifícios podem ter beleza, mas não possuem vidas. São como os manequins, mas as árvores são nossas irmãs. Se as nações querem valorizar as vidas, não podem esquecer das árvores. A visão sobre uma árvore deve ser vista nelas duas mãos em preces. Elas agradecem a Deus em servir a humanidade. Por isso, o não cuidar das árvores é nos tornarmos os maiores ingratos do universo. Amém. Agora vamos estar entoando o hino de número 381 do nosso cantor cristão. Amor fraternal. Say
retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. E não praticam a iniquidade, mas guardam os seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentes nos observassem. Quem dera que os meus caminhos fosse dirigido e observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei Com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Porque purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ainda que pé, vamos a uma oração. Eu vou convidar que a irmã Letícia esteja orando nesse momento. Oremos, Senhor, nosso Deus, estamos felizes, Senhor, muito agradecidos, Pai, porque eu nos permite cada um de nós chegarmos aqui, Senhor, tua paz. Aqueles, ó Deus, que não tiverem vindo, Senhor, que tiverem vontade de não tiverem questão de feito, ó Deus, vai ali, Senhor, com tuas mãos, Senhor, na cabeça de cada um, ó Deus, tirando aquele mal, ó Deus, tirando aquelas feridas, Senhor, Deus, tirando aquelas enfermidades, ó Deus. Abençoa, Deus, cada um que chegou aqui, Senhor. Ó Deus, tira nossos pecados, Senhor, continua conosco, Deus. Ó Deus, também te peço pela nossa irmã, ó Deus, que está fazendo todo o trabalho, Senhor. Ó Deus, ensinando a ela, ó Deus, capacitando a ela, Senhor, dando mais inteligência para esse Senhor, para que ela possa cada vez mais, Senhor, fazer o teu trabalho, ó Deus. Então, obrigado por tudo, Senhor, continua conosco, dirija nossas vidas, Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem sentar. O amor de Cristo e a paz do Senhor esteja presente aqui. Glória a Deus. Amém. E aflição, Deus é nossa fortaleza, quando surge a grande provação. Deus é o socorro da alma, na angústia da morte.
Deus sempre seja derramado em nossos corações. O dia está raiando e Deus já decretou vitória para o povo de Israel. A marcha avançando e Deus na frente está. A liberdade é tua. Vitória, ó Israel, arma forjada não vencerá, nem maldição irá te alcançar. Eis que te digo, serás fiel, sempre serei teu Deus, ó povo meu, Israel. Nas alegrias, o desmembrador, nunca se esqueça que eu sou o Senhor. Os mares bravios jamais te afogarão, os teus inimigos não te enxergarão. O dia está raiando e Deus já decretou vitória para o povo de Israel. A marcha avançando e Deus na frente está. A
Boa noite, igreja. O amor de Cristo esteja sempre presente em cada coração. Amém. Para a meditação da igreja, também vou deixar um versículo que se encontra em Salmos 91, 7, que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Pulei o versículo aqui em Isaías, versículo 59, verso 1, que diz: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possam ouvir. Senhor.
desespero, amargura e temor, andas inseguro, temeroso do futuro, sentes um cansaço e lutar sem ter a dor. Cristo te estende sua forte mão, sempre protestar, sempre caminhar. Cristo, Senhor, não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembras que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Cristo te estende sua forte mão. Amém. Maria Augusto. Dia 26, Dona das Meras. Dia 27, Ronaldo Soares. Nós convidamos a igreja para se levantar em oração. Eu acredito que toda a igreja, todos nós, nos alegramos quando vemos que Deus está concedendo mais anos de vida aos nossos irmãos. E que essas vidas que foram escolhidas para efetuarem suas ações cristãs, desenvolverem suas vidas espirituais nesta casa. E nós estamos alegres no Senhor por isso. E nós vamos orar e todos nós iremos fazer um pedido ao Senhor, que essas vidas sejam agraciadas com mais anos de vida e que suas vidas sejam empregues na sua obra, na vida, no desenvolvimento e crescimento desta igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos, Senhor, nesta hora, colocando em Teu altar essas vidas, Senhor, como flores, Senhor, que Tu trouxeste para embelezar a Tua igreja. E pedimos, ó Pai, dai a cada uma delas a alegria de Te servir, de saber que são Teus filhos e que estão, Senhor, recebendo mais um ano de vida para trabalhar com alegria e afinco na Tua casa. Abençoa, Senhor, nós colocamos nos nossos corações as nossas súplicas para que Tu possa abençoar essas vidas e elas cresçam na graça, no conhecimento de Cristo Jesus e sejam felizes para toda a eternidade. Obrigado, ó Pai, pelo amor que Tu fazes com que nós vivamos, com que o amor com que nós nos relacionamos através, Senhor, da Tua sabedoria e da Tua misericórdia. Nos dá, Senhor, cada vez mais a paz que Tu deste aos apóstolos, a paz que deste aos discípulos, a paz que tem dado a nós para, Senhor, sempre estarmos louvando o Teu nome e agradecendo pelas vidas tão importantes e especiais que nos coloca em nossa igreja. Obrigado, Pai, e Te agradecemos e Te pedimos que essas vidas cresçam, Senhor, em Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
conosco, através da mensagem que ele já colocou no coração do pregador. Vamos ver a mensagem com o pastor Manuel Antônio. Nós vamos ler a Bíblia e logo após a leitura da Bíblia, a nossa irmã Creuza irá cantar hino de louvor ao Senhor. A nossa leitura, a leitura de que basearemos a mensagem nesta noite, é em Lucas capítulo 21, versículos de 25 a 28. Os irmãos, fiquem em pé em reverência à palavra de Deus, e nós iremos, eu farei a leitura e a igreja irá repetir o versículo 28. Lucas 21, de 25 a 28, com a igreja repetindo o versículo 28. Lucas capítulo 21, versículos 25 a 28. A palavra de Deus assim se expressa: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então virá o Filho do Homem numa nuvem e com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A igreja. Quando começarem essas coisas, levantai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Que o Senhor Deus nos faça entender a porção lida da sua palavra. Podeis acertar. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos continuar louvando o nosso Deus, que é digno de honra, de glória e de louvor. Meu hino não é a mensagem que ele vai trazer, porque às vezes o hino assim, geralmente, continua com a mensagem, mas eu não sabia a mensagem dele e meu hino é outro, né? Vamos cantar agora para a nossa Pai Celestial. Ele é castelo forte, ele fala no Senhor da nossa vida, né? Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus e todo trance agudo, com fúria pertinaz, segue o Satanás. Com artimanhas tais, astúcia tão cruéis, que igual não há na terra. A nossa força nada faz, estamos impedidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos
abençoe, que possamos cada dia estarmos firmes, agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele nos tem feito. Eu passei a semana com uma dor tão grande na perna, que eu pensei que eu não ia. Eu disse, eu quero cantar o hino hoje. Eu disse, como é que eu cantar hoje? Tinha que cantar sentado ele. Mas não sei se para o meu estaria aqui, minha irmã. Quero cantar hoje, em nome de Jesus, saiu. Em nome de Jesus, eu cantar hoje. Não sei se para o meu estaria aqui, hoje estou no céu, né? Já viveu todos os anos, espera qualquer momento de me chamar, né? Eu estou preparada para isso. A hora que eu quero me chamar, eu estou aí. Embora, tchau, minha gente, adeus, até logo, né? Eu dizia até logo, minha igreja, até logo. Adeus é quem não quer saber de Jesus, quem quer saber a Deus, até logo. E sei que já possamos cada dia estarmos firmes na rocha que é o Senhor Jesus. Amém. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra. Angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então virá o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lendo esse texto, nós poderíamos escolher diversos títulos para a mensagem: a volta de Cristo, as virtudes dos céus abaladas, as coisas que virão, que estão para acontecer, mas nós escolhemos o tema a fé e a ansiedade. A fé e a ansiedade. As pessoas vivem se confundindo. Às vezes tenta acertar, se confunde. Às vezes se confunde e acerta. Então, geralmente o ser humano é um mistério. Mas em ocasiões nós não sabemos o que é fé e o que é ansiedade. Ou então nós desmistificamos a fé por causa da nossa ansiedade. Um pensamento introdutivo, podemos dizer: a ansiedade promove a dúvida, que aniquila a fé. A nossa ansiedade é um sentimento que nós ficamos preocupados com o que poderá acontecer. E nessa situação, nós não estamos baseados na fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, quando nós estamos vivendo a fé, não cabe em nós a ansiedade. Se nós buscarmos a ansiedade, nós estamos aniquilando a fé. Então, vamos conversar sobre a vida cristã, sobre a fé e sobre a ansiedade. E esse texto foi escolhido justamente para demonstrar a ansiedade existente nos cristãos nos dias de hoje. A ansiedade. Então, nós podemos ver. Primeiro, no Velho Testamento, no livro dos Reis, nós encontramos Saul ansioso demais. Foi um homem escolhido por Deus para ser rei. E não foi mesmo Deus que escolheu, mas Deus consentiu. Quem escolheu foi o povo. Mas Saul estava tão ansioso, ele não tinha a resposta de Deus. Quando nós não temos a resposta de Deus, nós agimos por nossas cabeças. E quem age por suas cabeças, age impulsionado pela ansiedade. E Saul estava nessa situação. Deus não respondia mais as suas preces, as suas orações não eram ouvidas. E ele se angustiou e tinha que ir para a guerra. Então ele procurou, no início do seu reinado, ele perseguiu as pitonisas. Mas no período da sua
ansiedade pela falta da resposta divina, ele foi procurar uma pitonisa. E lá ele disse a pitonisa que queria falar com Samuel. E a mulher disse: eu vejo subir da terra um homem com uma tais características que podia identificar que era Samuel. Quando nós estamos no pensamento ou submisso à ansiedade, nós vemos fantasmas, nós vemos gigante, nós vemos dificuldades intransponíveis, porque estamos aprisionados à ansiedade. Não era momento para Saul ficar daquela maneira, mesmo ele tendo desobedecido a Deus. Se ele tivesse fé, ele restauraria a relação com Deus para ouvir a resposta de Deus. Também nós vemos fé pelo ato da ansiedade, pela denúncia. Fé pelo ato, mas ansiedade pela denúncia. Como pode ser isso, pastor? Lá, Jesus estava pregando, apareceu uma mulher que tocou na orla do seu vestido para ser curada do fluxo sanguíneo. E essa mulher tinha fé, porque se não tivesse fé, não tocaria na orla do vestido do mestre. Mas a mulher foi e tocou. E Jesus sabia, como Deus, que aquela mulher viria, aquela mulher estava querendo uma cura, queria uma graça, mas ela não queria se denunciar. Por quê? Porque na cultura judia, hebraica, a mulher que tinha o fluxo sanguíneo, a mulher já era considerada imunda. E justamente quando ela estava no período da menstruação e tinha diretamente o fluxo sanguíneo, era uma mulher imunda. E Cristo era um profeta. Cristo, para muito, era um profeta, era um sacerdote, era um homem de Deus. Alguns já admitiam, como disse Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Com essa afirmação, não havia mais ansiedade nos discípulos em saber quem era Jesus, mas aquela mulher fez o ato de fé. Mas na hora que Jesus perguntou: quem me tocou? Houve um silêncio, ninguém se identificou, ninguém se denunciou. Mas os discípulos diziam: mestre, tanta gente aí, uma multidão dessa, todo mundo batendo no outro, e você pergunta quem me tocou? Jesus disse: não, porque me tocaram diferente, me tocaram com fé, porque de mim saiu virtude. E perguntou: quem me tocou? E a mulher não queria se denunciar. Mas quando a ansiedade da mulher em dizer que era ela, com medo das acusações dos homens e de todas as pessoas ali presentes, ela chegou, se denunciou: fui eu, Senhor. E quando nós vencemos a ansiedade, o medo, a fobia do que os outros possam dizer na nossa vida, porque nós somos cristãos, porque nós seguimos a Deus, porque nós somos escravos da cultura cristã hebraica, nós podemos dizer como uma mulher: Senhor, fui eu. E Jesus diz assim: a tua fé te salvou. Quando nós passamos por cima da ansiedade, impulsionado pela fé, nós recebemos de Jesus Cristo as palavras de coragem para fundamentarmos a nossa vida espiritual nas suas palavras. Como disse a Zaqueu: hoje entrou salvação nesta casa. Zaqueu subiu na figueira brava, não talvez por fé,
mas por ansiedade para saber quem era Jesus. O que existe muito também nas pessoas é a ansiedade de conhecer, mas não de abraçar. A ansiedade de detectar algo importante, mas não assumir, não se denunciar, como fez a mulher do fluxo sanguíneo. Fé no ritualismo e ansiedade. Fé no ritualismo. Muitas vezes nós vemos que estamos preocupados com o ritual da nossa vida religiosa, estamos com o ritual da nossa vida social, o ritual da nossa vida secular, mas cheio de ansiedade. Preocupado com a nossa vida de fazer o bem, de ajudar as outras pessoas, mas cheio de ansiedade. O que ocorreu com as mulheres, Maria Madalena e as outras Marias, quando foram ao sepulcro embalsamar o corpo de Jesus. Elas iam no caminho e diziam-se: olha, nós vamos sim fazer a obra, mas tem uma coisa que nós não podemos resolver. Quem vai remover a pedra? Quem vai remover aquela pedra? A ansiedade dela era essa. Nós podemos fazer a obra, mas não podemos tirar a pedra. E elas não imaginavam de que quando chegassem lá, a pedra estava removida. A fé de que a pedra seria removida, elas não tinham. Tinha ansiedade de não poder fazer a obra, porque a pedra estava indeferindo a sua ação. Quantas vezes nós ficamos nessa situação de alguma pedra que atrapalha a nossa ação, e nós temos ritualismo, nós estamos alegres em sermos cristãos, em fazermos a obra de Deus, mas barramos nas pedras e não temos a fé de dizer: o Senhor irá remover essa pedra. Não temos a fé de Davi, que diz: com essas 3 pedrinhas eu irei vencer esses gigantes. A fé é maior do que qualquer ritualismo. A fé não morre. A fé é viva. A fé produz frutos, mas a ansiedade aniquila a fé. A ansiedade constrói o medo, e quem tem medo, alguma coisa lhe falta. Ainda podemos dizer que a fé e a ansiedade pela vida material. Como nós, aceitando Cristo, sabendo que somos proprietários de uma vida eterna, que temos um tesouro no céu, como é que nós vamos agora viver com a ansiedade pela vida material? Uma vida que irá coexistir pouco tempo. A mesma situação viveu o jovem rico, ansioso. Ele queria falar com Jesus, ele queria dar testemunho da sua vida religiosa a Jesus. Quando Jesus perguntou: cumpres os mandamentos? Ah, Senhor, eu tenho cumprido desde a minha infância. Mas o Senhor viu que ele tinha ritualismo religioso, tinha raiz religiosa, poderia vir de uma família extremamente religiosa, mas faltava a falta de ansiedade de possuir riquezas. Então o Senhor disse para aquele jovem: vai dar a tua riqueza aos pobres, vem e me segue. Quem vive somente de ansiedade se entristece com a verdade, se entristece com o sacrifício, se entristece com o seu papel na vida cristã.
o que ocorreu com aquele jovem. A fé dele não era suficiente para ultrapassar os limites da ansiedade. E ele ficou triste e saiu de fininho e perdeu a bênção e jogou fora uma promessa que Jesus disse: dá aos pobres os teus bens e terás um tesouro no céu. A nossa ansiedade pelas coisas da terra elimina o nosso tesouro no céu. A nossa ansiedade pelos prazeres de leite da carne jogam fora o nosso tesouro no céu. A ansiedade de viver como as pessoas diferentes de Deus faz com que as pessoas joguem fora as suas primazias espirituais. Ainda podemos dizer fé e a ansiedade sobre a vinda de Cristo. É justamente nesse ponto que eu gostaria de picar e fundamentar. Fé e ansiedade pela vinda de Cristo. Por que ansiedade? Tem pessoas que têm fé. Nós sabemos que Cristo vem. Ele prometeu e não irá falhar. Cristo virá. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Agora, nós os cristãos que nascemos da fé, do amor e da rocha firme, que é a palavra de Deus, nós vamos ter ansiedade pela volta de Cristo? Não, Senhor, volta logo, porque eu não sei se daqui a 1 ano, 2 anos eu ainda estou firme. Ah, Senhor, volta logo, porque as coisas que estão acontecendo nós não vamos suportar. O texto, versículo 28, diz assim: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai vossas cabeças, alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. O que nós vemos hoje em dia é na rede social preocupação. Não, porque está no Congresso uma lei para não se pregar o Evangelho. Está acontecendo isso, as autoridades, artistas, as autoridades do mundo já estão fechando a igreja. Ora, isso não é para nós ficarmos ansiosos. Nós temos fé que isso vai acontecer. Não estamos absolutamente incapacitados de entender. Jesus falou, e uma das coisas importantes que nós estamos vendo hoje é o que tem aqui no versículo 26. Portanto, as virtudes do céu serão abaladas. Essa virtude do céu é o quê? No meu pensamento teológico, é justamente as coisas, as grandiosas que nós trouxemos do céu, o que Jesus Cristo nos deu, o que herdamos do sopro divino em nossas narinas. Essas são as coisas primícias do céu, as grandezas do céu. Essas coisas estão sendo abaladas, as virtudes cristãs. Que coisa empolgante e interessante. Essas coisas estão sendo abaladas. Igrejas se transformando em clube. Irmãs e irmãos, em vez de vir para a igreja e vem para a igreja e transforma a igreja num desfile de moda. Essas são as virtudes abaladas que está acontecendo nos dias de hoje. Mas nós vamos nos preocupar, nós vamos entristecer, nós vamos ficar em angústia, nós vamos ficar em perplexidade? Não, de maneira nenhuma. Nós temos que levantar nossa cabeça e dizer: o meu Senhor está próximo, a minha redenção em Cristo Jesus está bem perto. Amém. E é isso que não enche o nosso coração. Nós, os cristãos, não temos razão nenhuma de encher os nossos corações de ansiedade, mas de convicção e de fé.
Quando nós vemos sinais no céu, sinal no sol e na lua, isso nós já vemos. Os homens gemendo, desmaiando em perplexidade com o bramido do mar e as ondas, nós já vimos isso. Já não existe nada novo. Todas as coisas foram preditas e aconteceram, e estão acontecendo. Então, nós vamos ter medo? Vamos ficar ansiosos, preocupados? De maneira nenhuma. Nós temos que levantar nossa cabeça. Levantar nossa cabeça para os céus. E sabemos que está se aproximando a nossa redenção. Porque o próprio Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Então ele prometeu que viria nos buscar, e vem. E a nossa esperança é essa. Nós não esperamos na vida sermos honrados, presidente de república, governador de estado. Não, isso não interessa para nós. Nós queremos o Senhor. E nós ouvimos ele dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes que o mundo existisse. É isso que nós esperamos. É aí que nós enraizamos a nossa fé. E com a nossa fé não há nenhum momento de estarmos ansiosos, preocupados, angustiados. Não, nós estamos esperançosos, porque sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. E tem mais uma coisa: só podemos encarar e vivermos o Evangelho se formos vencedores. Só podemos ser chamados vinde bendito do Pai se formos vencedores. E Jesus disse que até todas essas coisas virão, mas ele diz também: mas o que vencer será salvo. Temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual. Temos que estar preocupados com a nossa presença diante de Deus. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia, disse também o Senhor Jesus. Essa que é a nossa atenção. Mas medo e ansiosidade, porque as coisas estão acontecendo ruim para o cristão, vai acontecer e vão se multiplicar as perseguições, porque senão Cristo não volta. Cristo vai voltar, mas antes todas essas coisas que foram ditas aqui acontecerão. Mas quando elas começarem a acontecer, nós já sabemos. Nada que está para acontecer, nós não sabemos. Cristo nos falou tudo. E podemos ver aqui, quando diz assim: então, depois disso virá o Filho do Homem sobre a nuvem do céu. Quem é que acredita nisso? Todos nós, os cristãos, acreditamos que ele virá sobre as nuvens do céu. E virá para quê? Cumprir a sua palavra, para buscar aqueles que creram, para providenciar a eterna redenção. E quando vemos essas coisas, nós sabemos que está perto. E Jesus disse uma coisa: vocês sabem das coisas, isso realmente sabemos. Ele disse: quando vocês olham a figueira e os bombos começam a engrossar, vocês dizem: perto está o verão. Quando nós vemos alguma coisa na natureza, nós podemos determinar: é isso que vai acontecer, porque nós sabemos. Então, aos cristãos que estão em Cristo Jesus, procurem saber mais sobre o seu Senhor, sobre a vida espiritual, sobre a fé, sobre a estrutura religiosa em relação a Cristo, e olhe para cima, porque já começou há muito tempo a nossa redenção. Olhando para cima,
É o que Jesus nos diz. Portanto, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Cristo voltará. Em breve, a nossa redenção está próxima, porque o que está acontecendo na terra é inacreditável, inaceitável para o coração cristão. Vamos lutar contra essas coisas e vamos ser perseguidos, vamos ser maltratados, presos e mortos, se for o caso. Mas isso é uma prova de que a nossa redenção está chegando. E glorificamos a Deus porque cremos nele, cremos na sua palavra. Concluindo, nós podemos dizer: a ansiedade e o medo escraviza, mas a fé liberta e nos faz vencedor. Amém. Quando nós estamos debaixo da ansiedade, somos escravos. Escravos de quê? Do medo do que possa acontecer. Mas quando estamos na fé, nós estamos vendo as coisas que irão acontecer. Fé, firme fundamento das coisas que não se vê e as quais se espera. Ter fé é viver antecipadamente as bênçãos. Ter fé é viver antecipadamente a redenção. Por isso, com a nossa fé, nós aguardamos essa ressurreição que já começou, que já está perto. Mas se encher os nossos corações de ansiedade, nós podemos nos escravizar e negarmos o Senhor diante dos ímpios, como Pedro negou. Não conheço este homem, mas venha o que vier, a perseguição, a angústia que está vindo, é uma prova do amor de Deus para conosco, dizendo: olha, eu estou chegando, estou bem perto. Cuidado, não deixa ninguém roubar a tua coroa, que eu estou chegando. E nós veremos, e nós estamos prestes a ouvirmos o som da trombeta do Senhor e encontrar com Ele na rua. Essa é a glória do cristão, essa é a glória do crente, é a esperança. E nós vivemos essa esperança. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus por essa palavra, que nós possamos guardar em nossos corações, né? E graças a Deus também por mais um culto realizado. Estamos chegando no final do culto, com pós-lúdio musical e oração silenciosa, estamos encerrados.
Meus irmãos cantam nosso Senhor. Isabel. Não, porco de galinha. Porco de galinha. Ah, é, tem hora. Quarta-feira.